Olá, pessoal! O meu nome é Deise Parisotto e hoje estou aqui para te fazer um convite. Quero te convidar a participar do nosso treinamento presencial que vai ocorrer na cidade de Caxias do Sul e terá início no dia 23 de setembro. O que nós vamos estudar nesse treinamento? Nosso treinamento vai ser um treinamento completo sobre departamento fiscal e sobre a reforma tributária. Bom, pessoal, eu elenquei aqui alguns assuntos que eu gostaria de explicar para vocês o que será abordado nesse treinamento, porém o programa completo do curso eu vou deixar o site logo acima desse vídeo ou logo abaixo para que você possa então acessar e verificar todos os conteúdos que serão abordados. O que nós vamos estudar? Pessoal, ICMS, vamos iniciar lá pelo ICMS, a gente vai conversar desde o início, como é que a gente forma a base de cálculo do ICMS, quais são as alíquotas que nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul, o que é o Ampara, quando é que se aplica, como é que eu faço esse cálculo, e as alíquotas interestaduais, como é que eu trabalho com as alíquotas interestaduais, quando que uma empresa pode utilizar uma alíquota de 4%, e mais do que isso, como é que eu faço o cálculo do conteúdo de importação de uma empresa e, além disso, de uma indústria? Como é que ela faz todos os detalhes de como proceder o preenchimento da ficha do conteúdo de importação, bem como o cálculo, como é que ela apura qual é o conteúdo de importação do seu produto? Você sabia que todas as indústrias têm a obrigatoriedade de preencher e monitorar a FCI? Bom, pessoal, além disso, possibilidades de créditos, os benefícios fiscais, vamos falar das antecipações, quando eu recebo mercadorias de outros estados, como é que funciona a antecipação sem encerramento, antecipação com encerramento, e se for para uso e consumo ativo imobilizado, como é que eu faço então para calcular o diferencial de alíquota? Já falando em diferencial de alíquota, como é que funciona a Emenda Constitucional 87 de 2015? Por que ela surgiu? Como é que eu faço o cálculo? O que eu devo me preocupar quando a gente está remetendo mercadorias para não contribuintes de outros estados? Bom, além disso, pessoal, vamos falar também de substituição tributária. Como é que é a substituição tributária? Por que ela existe? Como é que é o cálculo? Como é que eu trato quando eu tenho um produto com base de cálculo reduzida? Ou se a minha empresa é do Simples Nacional, como é que eu tenho que fazer o procedimento para fazer o cálculo da substituição tributária? E mais do que isso, né, pessoal? O ajuste do contribuinte substituído. Como é que funciona para mim fazer então o cálculo quando eu sou varejista, quando eu sou não varejista? Lembrando aí que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro de 2020 um grande número de empresas que acabarão entrando nessa modalidade de ter que fazer o ajuste da substituição tributária. Então, todos esses detalhes nós vamos conversar no momento que a gente estiver falando de ICMS. Além do ICMS, nós vamos tratar também alguns tributos federais. IRPJ e contribuição social. Como é que funciona para uma empresa tributar pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado? Qual é mais vantajoso? Como é que se analisa isso? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os percentuais de presunção? O que é recolhimento por estimativa ou por balanço de redução ou suspensão? Tudo isso na aula de IRPJ e contribuição social. Passando adiante, nós vamos para o PIS e COFINS, essas duas contribuições tão polêmicas hoje em dia, né? Então vamos estudar o que é regime cumulativo, o que é regime não cumulativo, o que são os monofásicos, o que as empresas têm que cuidar quando elas são indústria do produto monofásico ou quando elas estão revendendo um produto monofásico, quais são os produtos que são alíquota zero, as isenções, suspensões, tudo isso. Além disso, também nós vamos estudar alguns assuntos bem polêmicos do PIS e COFINS. Como é que funciona essa história de que o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS? Como é que eu faço para proceder? Como é que eu faço para buscar esse direito que a minha empresa tem? Além disso, outro assunto polêmico, né? É essa questão de alargar o conceito de insumos. Como é que funciona? O que entra agora? O que a indústria e os prestadores de serviço podem aproveitar que até então não aproveitavam por ser tão restritivo anteriormente o conceito de insumos? Tudo isso nós vamos verificar quando estivermos estudando o PIS e a COFINS.
Passando adiante, nós vamos falar sobre o Simples Nacional. Quais são as empresas que podem ser do Simples Nacional? Como é que eu faço o cálculo do Simples? O que são as alíquotas nominais? O que são as alíquotas efetivas? Fator R. Quais são os cuidados? O que entra no cálculo do fator R? O que não entra no cálculo do fator R? Como é que funciona essa tributação, a influência do fator R? Sublimites. O que eu devo cuidar durante o ano na questão dos sublimites e o que ele influencia para as empresas do Simples Nacional? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Bom, pessoal, tudo isso nós vamos estudar quando estivermos falando de Simples Nacional. E por último, reforma tributária. Estamos aí no meio, de votação sobre as reformas tributárias. Nós temos aí alguns projetos tramitando e nós vamos então estudar justamente o que a gente tem que se preparar, o que vem pela frente, como é que vai funcionar, quais são os tributos que vão ser extintos, em quanto tempo eles vão ser extintos, qual é o tributo novo que vem, tudo isso nós vamos falar. Serão 15 encontros, nesses 15 encontros que vão das 19 horas até as 22 horas, nós vamos debater e conversar sobre todos esses assuntos. Ok, pessoal? Fica aqui meu convite, fica aqui o site para vocês acessarem também e a gente se encontra, garante a sua vaga, a gente se encontra no nosso treinamento de Departamento Fiscal e Reforma Tributária. Até lá!